Hoje estamos aqui com uma pessoa especial. Yasmin está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre propósito de vida. Falar um pouquinho sobre relacionar todo esse propósito, sentido de vida e a caminhada dela na fé. É algo que a gente gosta de falar muito, né, sobre essa relação, sobre o servir, sobre estar com Deus, entender o que Deus quer pra gente e essa caminhada. Então, estamos aqui com ela. Fala oi pra turma. Oi, gente. Tudo bom? Ela tá aqui hoje pra conversar com a gente então, sobre esse assunto. Então, já mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele negócio de sempre. Yasmin, fale pra gente um pouquinho, assim. A gente gosta de conversar muito, a gente conversa bastante sobre esses assuntos. Sobre a questão do nosso propósito, sobre servir, sobre como isso se conecta na nossa vida. Até relacionando um assunto que você gosta de postar bastante nas suas redes sociais. Depois fala o seu arroba aí pra todo mundo. Sobre as 12 camadas, a importância, né, de servir e tudo mais. Assim, como que você enxerga essa relação, a importância do trabalho quando a gente olha toda a nossa vida espiritual, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento até com Deus? Como que você vê a importância do trabalho no seu dia a dia? Bom, eu acho que, na verdade, o que eu acredito, assim, relacionado à vida como um todo, é que todos nós fomos criados para alguma coisa maior, né? Todos nós estamos aqui com um propósito maior. A gente não tá aqui de passagem, né? E às vezes a gente deixa a vida tão no automático que a gente não para pensar nisso, né? No porquê eu estou fazendo tal coisa, ou porquê eu estou, por exemplo, no trabalho que eu estou, e qual o sentido desse trabalho pra minha vida, né? A gente às vezes isola a nossa rotina de trabalho, por exemplo, do restante da vida, né? A gente desmembra isso. E na verdade, eu tenho pra mim que as coisas, elas estão muito vinculadas, né? Eu acho que quando a gente fala sobre... Quando a gente para olhar nesse propósito de vida, realmente, não dá pra isolar o trabalho das demais coisas, né? Eu acho que, assim... inclusive, o processo de escolha com o que eu vou trabalhar, ele precisa necessariamente estar vinculado a essa percepção, a esse conhecimento do meu propósito de vida, né? E para mim tudo isso se conecta muito com a fé de modo geral, né? Eu sou cristã católica e eu acredito que nós temos um objetivo de servir de modo geral, né? Eu sempre falo isso, que acima de qualquer coisa e em qualquer ambiente que estejamos, seja esse ambiente profissional ou não, nós precisamos ter essa atitude para fora, né? Essa atitude de sair de mim e entregar para o outro. E eu acho que quando a gente fala sobre trabalho, a gente fala muito sobre isso, né? E ter essa visão de que aonde quer que eu esteja, eu preciso entregar para fora, eu preciso servir, amplia esse significado do propósito, né? Essa percepção do, ok, eu estou aqui, eu estou no emprego onde eu estou, por quê? Eu não acho que esse porquê ele precisa ser única e exclusivamente por uma provisão financeira, por exemplo. Eu acho que precisa ser algo maior, porque senão ele nos limita a um determinado ponto e ok, cheguei nesse objetivo que eu gostaria, e aí, o que eu vou fazer daí pra frente? Agora, quando a gente estende isso ao propósito de servir realmente, aí é como se as coisas passassem a fazer sentido dia após dia, e não somente no final do mês ou no começo do mês, e elas passam a fazer sentido nas mínimas coisas, né? Se o meu propósito é servir, então eu entendo que mesmo nas pequenas coisas eu posso cumprir o meu propósito e posso fazer o melhor no meu serviço, né? Eu posso trabalhar de uma forma que seja mais eficaz, inclusive. Então eu penso que a minha perspectiva de modo geral estamos aqui para um propósito, esse propósito, a meu ver, é esse propósito de servir, e servir nós somos convidados em qualquer ambiente que estejamos, né? E o trabalho ele não pode estar desvinculado disso. O propósito de vida e o nosso trabalho precisam caminhar juntos, senão não faz sentido. Eu acho que é um pouco disso. A gente fala, sempre reflete muito aqui no canal sobre essa importância, né? A gente conectar o servir na nossa vida, da gente ter a nossa vida como uma ferramenta de fato para fazer essa mudança no mundo, para impactar de alguma forma, você entender um pouco do seu papel no mundo, né? Você ter essa clareza do seu papel no mundo e o que você vai fazer.
E não dá, né, pra você passar a sua vida inteira, eu sempre bato muito nessa tecla, porque talvez seja o que mais me incomoda, você passar a sua vida inteira, que seja 40 horas semanais, chutando baixo, trabalhando, fazendo algo onde a sua felicidade está no fim do mês quando você recebe seu salário, ou fim de semana, ou as férias. Isso claro que sim vai ser legal, gente, não tá uma coisa utópica, não, é claro que a gente gosta, mas você precisa ver sentido naquilo, você precisa ter um prazer naquilo, né, do que você tá fazendo, tudo isso é extremamente importante, é pra gente viver uma vida, né, com mais prazer também, com mais leveza, com mais sentido, com mais conectado, gente, assim, não é uma coisa só pra gente falar assim, não, poxa, a gente precisa ter um porquê servir, porque é importante mentalmente, não, gente, faz parte da nossa vida, então assim, eu sempre ressalto isso e é uma coisa que eu não aceito, né, eu não aceito na minha vida passar 40 horas da semana fazendo algo que eu não vejo sentido pra depois ganhar um salário. Mas falando da sua vida em si, você já conseguiu descobrir qual que é o seu papel? Você já conseguiu ter uma clareza, né, do que você quer servir, como você quer servir a sociedade? Eu costumo dizer que isso pra mim ainda é um processo de construção, né? Eu acabei de me formar e eu até pensava, né, tomar a decisão de fazer uma pós agora ou não, e eu optei por não fazer uma pós agora porque eu ainda preciso de mais clareza nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, existe uma predisposição, digamos assim, interna a algo. E até o presente momento eu tenho caminhado nesse sentido, né? Eu gosto muito da parte de sustentabilidade. Então, eu tenho desenhado, não necessariamente a minha carreira, porque, como eu falei, eu não vinculo o trabalho somente como uma coisa à parte, sabe? Eu realmente trago isso como uma parte da minha vida. Então, eu tenho trilhado uma trajetória, de modo geral, não necessariamente relacionada ao trabalho. Trabalho com isso atualmente, mas não é somente nesse âmbito. Eu tenho feito uma construção nesse sentido. Então, eu sinto, hoje em dia, eu tenho essa vontade, é algo que me motiva, é algo que eu gosto, é algo que realmente me dá prazer, sabe? Então, eu costumo falar, né? Até converso muito sobre isso com as pessoas de modo geral, que o trabalho por si só, né? Ele existe, claro, alguns momentos de dificuldade, a gente fica cansado no final do dia. Existe, né? Tudo isso que é próprio, a meu ver, de um trabalho, realmente, né? Exige um esforço da gente, então, consequentemente, existe os dias de mais cansaço e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu costumo falar que eu trabalho sem a sensação que muitas vezes a gente ouve falar, né? As pessoas reclamando o tempo todo do trabalho. Não, pra mim, fazer o que, pra mim, já está relacionado a algo que tem sentido, né? Que é essa parte, realmente, de sustentabilidade. Então, é algo que eu gosto, eu sinto muito prazer fazendo. Então, o trabalho em si, ele não é tão exaustivo como é falado, sim, sabe? Uhum. Então, não sei se de fato é isso que eu quero pra sempre, mas hoje é algo que faz muito sentido pra mim, porque eu vejo como uma forma não só de entregar algo bom, por exemplo, para a companhia na qual eu trabalho, sabe? Mas é algo que eu vejo como além. Então, estou numa companhia, estou prestando o serviço que eles gostariam que eu prestasse, mas é mais do que isso, sabe? Eu acho que vai muito ao encontro, como eu falava, sobre o meu propósito de vida. Então, eu me sinto muito realizada por isso, porque eu não faço algo no trabalho, eu faço algo na minha vida. Então, hoje em dia, não sei dizer pra você se é isso que eu me vejo fazendo pra sempre, mas é algo que conecta com o meu propósito de vida pra sempre, entende? Então, vai ao encontro do meu propósito de vida. Não sei se eu quero trabalhar, sim, com isso pra sempre, mas sei que isso faz sentido no meu propósito. Espetacular. Trabalhar com aquilo que a gente sempre fala, né? Trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Existem diversos estudos, né? O quanto isso não cansa, o quanto isso nos alivia, né? A gente entrar naquele estado de flow que a gente fala, que é um estado de conexão, você estar totalmente presente. Estado de flow é isso, gente, é o que a gente sempre fala, sabe? De mindfulness também, você tá no estado presente, você tá fazendo aquilo e você não ficar preocupado, poxa, tô no futuro ou tô no passado. Não, eu tô aproveitando aquele momento. E ali você tem uma performance muito boa, então eu te falo que isso é importante até para as empresas, e não traz esse cansaço, você não arrasta, né? É diferente você fazer uma atividade que você não gosta. Vou dar um exemplo bobo aqui. Quem gosta aí de jogar futebol, ou quem gosta de estar com os filhos, gosta de estar com alguém, sei lá, você não vê o tempo passando.
E é sobre isso. E o trabalho fala assim, cara, eu quero comparar. Não, mas você pode ter diversas atividades no trabalho que você se sente bem, você tá aprendendo, você tá ali pensando numa solução, você sente um prazer tão grande, né, que isso não te cansa e isso te traz uma leveza. Vai ter depois um cansaço físico, que é normal. Também, não é 100% do trabalho, né, me corrija se estiver errado, não é 100% do momento que você tá trabalhando que você sente isso. Vão ter atividades que são um pouco mais arrastadas. E isso é normal na nossa vida. Mas, se você puder ter o máximo possível de atividades assim, né, isso te alivia muito no dia a dia, isso te ajuda a ter mais produtividade. Então é algo que a gente sempre fala. E a última perguntinha, como que você descobriu isso? Porque a galera, né, sempre gosta de falar sobre isso, talvez a galera fale assim, cara, como que eu descubro? E nem você falou, é um processo, e é um processo mesmo, gente. Ninguém tem isso 100%, até porque quem é o dono disso é Deus, que nos criou e a gente vai descobrindo na caminhada. Né, nosso contato é importante e tudo mais, mas assim, poxa, as pessoas ficam curiosas, às vezes, pô, eu não sei, elas não têm nem ideia. Pô, você já chegou numa, tipo, poxa, sustentabilidade é algo importante pra mim. Como que você chegou nisso? Você lembra, né, como você relacionou? Em qual momento você teve essa percepção? Compartilhe isso com a galera, porque acho que pode ajudar bastante gente. Eu na verdade, sentia uma predisposição a isso, é porque pra mim sustentabilidade não é só um emprego, né? Eu não só trabalho com isso, como eu falei, é algo que eu tenho pra minha vida. E desde muito pequena isso pra mim foi uma coisa de muito valor, sabe? Então, eu sempre gostei muito disso, eu sempre foi uma coisa, uma causa, digamos assim, pela qual eu lutava realmente, sabe? Eu falava sobre, eu gosto muito de escrever, então desde pequena também eu escrevia muita coisa sobre isso. Então, eu sinto que é algo meio que próprio de quem eu sou e de algum modo eu percebi que eu poderia associar isso à minha carreira, sabe? Então, não é algo que, sei lá, eu idealizei, por exemplo, eu quero chegar em tal posição, então para chegar em tal posição eu vou trabalhar com isso, isso, isso. Não, na verdade foi um processo muito contrário, assim, foi algo que eu notei que eu tinha esse gosto, essa paixão por essa área, por essa parte. Então, eu fui trilhando nesse sentido. Assim, eu fui, por exemplo, a minha decisão de qual faculdade eu faria também passou por essa natureza. Não me formei em algo necessariamente relacionado a isso, né? A minha formação, ela não existe uma relação direta, digamos assim, com sustentabilidade, mas ao mesmo tempo eu sabia que estando na profissão que eu escolhi, eu conseguiria trazer a sustentabilidade para outro assunto que eu também gosto, né? Então, eu sou formada em engenharia de produção e eu sabia que eu poderia trazer a sustentabilidade para organizações, que é outro assunto que eu gosto. Legal. Então, o que eu fiz foi a percepção da minha natureza, a percepção do que a Yasmin, pequenininha, gostava, sabe? E uma opção de, aonde eu vou conseguir aplicar o que eu gosto de uma forma boa e que pra mim faça sentido. Show. Então eu atrelo 3 fatores, né? Eu trabalho com sustentabilidade, falo que não é isso, não sei se é isso que eu quero trabalhar pra vida toda, porque eu gosto de outras coisas também. Então, a minha intenção, digamos assim, é sempre trazer isso aqui, porque eu sei que a Yasmin é um pouco disso, sabe? Não necessariamente enquanto identificação, mas enquanto gosto realmente. Sim. Eu sei que a minha natureza, ela gosta disso, então eu tenho pra mim que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com mais... faz melhor, né? Faz mais bem feito. Com certeza. Então, eu sei que isso é uma coisa que, independente, enfim, de onde eu estiver, eu vou ter isso como parte de quem eu sou. Mas eu gosto muito de organizações, eu gosto muito de pessoas. Então, pra mim, atrelar esses 3 pontos é o que faz sentido. Legal. E eu acho que é isso. Foi um processo realmente que passou muito por essa natureza e aí compreensão do que eu fazia de uma forma, o que eu percebia que eu tinha uma desenvoltura. Então eu atrelei aquilo que eu tinha uma desenvoltura com aquilo que eu gostava. Show! Muito legal. Assim, a Yasmin falando, eu tava pensando aqui, quando eu era pequeno, eu lembro que eu me conformava muito, eu falava muito isso pra minha mãe, eu falava assim, mãe, cara,
se a gente pegar aqui umas garrafas de água, a minha mentalidade quando eu era bem pequena, você pegar uma garrafa de água aqui e você pegar e vender, dá pra você fazer dinheiro. O trabalho ele não precisa ser tão complicado. Eu falava pra minha mãe isso. Trabalhar não precisa ser tão complicado, não precisa ser tão sofrido, dá pra gente dar um jeito. Porque sempre me incomodava essa questão de você ter que trabalhar e muito tempo. E às vezes uma coisa que você não gosta. Eu não aceito isso. Eu acho que desde pequeno eu tinha um pouco disso. E falava assim, cara, dá pra ser mais simples as coisas. Dá pra ser mais leve, né? Então é muito engraçado esses impulsos na infância. Então fica uma dica aí da Yasmin. Reflita sobre você. Pra ela foi mais claro. Pra mim, eu demorei um pouco pra perceber tudo isso. Eu não consegui escolher minha faculdade pensando nisso. Eu não lembro. Assim, eu lembro, sabe, de pequenas coisas que hoje faz sentido olhando pra trás. Mas isso não era nenhum sinal pra mim naquele momento. Pra mim, é muita oração também, você tá ali conectado com Deus, de pedir essa clareza pra Ele, pra lembrar dessas situações e tudo mais. Então assim, essa dica de você refletir sobre impulsos da sua infância, quando sua natureza tá mais pura, vamos dizer assim, pode te ajudar muito na caminhada, mas isso é um processo pra todo mundo. Ya, ou Nin, para os mais íntimos. Só pra você. Só pra mim, na verdade, tá? Se controlem. Muito obrigado por essa participação. Espero que você volte mais vezes. Yasmin é uma menina espetacular, né? Tem muito de verdade. A gente conversa sobre muitas coisas. Convidei ela pra vir aqui agora porque não que de nenhuma forma a gente é especial, não é isso. Mas às vezes a gente conversa sobre assuntos que eu acho que são legais, que vai tendo uma troca e pode ajudar alguém de alguma forma. E eu sempre, quando eu fiz esse canal, foi muito nesse intuito. Não que eu esteja preparado ou que eu saiba muito, jamais. Mas, poxa, às vezes eu compartilhar um pouco que eu sei, né? Tá colocando aí, pode ajudar alguém. Então, trazer ela mais vezes. Então, pra incentivar ela a vir mais vezes, deixa like, comenta e fala sobre assuntos diferentes que a gente quer trazer aqui pra conversar. Fechou, Shurma? Muito obrigado, Nin. Obrigada. É isso, Shurma. Tamo junto. É nóis! Where are the other days?